Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangali do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em C Sharp, vamos ao exercício 1051, Imposto de Renda. Pessoal, seguinte, o que esse exercício está pedindo aqui pra gente, tá? Ele vai nos fornecer uma tabela aqui com algumas faixas salariais e de acordo com a faixa, o quanto que tem que ser cobrado por imposto de renda. De 0 a 2.000 a pessoa é isenta, de 2.001 até 3, 8%, 301 até 4.500, 18% e assim por diante. E olha essa regra, se o salário for 3.002, por exemplo, 8%, que é essa faixa aqui, ó, vai reincidir apenas sobre R$ 1.000. E por quê? Porque 2.000 é isento. Então eu tiraria 3 menos 1.000 para fazer vezes 8%. E esses R$ 2 aqui seria, no caso, para um valor de 18%, ok? Que seria para a próxima faixa. Porque ele já é resultante, ele ultrapassa esse limite, ok? Então nesse caso, como que ficaria? Seria, no caso, 2.000 é isento, ok? 8% de 1.000 mais 18% de 2, dando R$ 80,36, ok? Então, como que vai ser a entrada? A gente vai inserir um valor de salário e como saída ele vai ter que fornecer esse cálculo para a gente, tá? Então eu quero combinar com vocês assim, fiquem comigo agora até o final do vídeo e ao final vocês vão ser capazes, no caso de executar cálculos como esse, num código que vocês forem criar, combinado? Então, ó, aqui no Visual Studio Code eu já criei o projeto, eu já importei os ícones, tá? Caso você não saiba como que realiza essa operação, nos 3 primeiros vídeos dessa playlist eu ensino esse processinho. Eu sugiro que assista um deles e que é para poder aprender a fazer esse passo a passo, combinado? E olha, para a gente começar, no caso a elaboração do nosso código, a gente está trabalhando com casas decimais. Então o que a gente vai fazer? Importar a biblioteca Globalization para poder trabalhar com esses números, ok? Logo, using system.globalization, ponto e vírgula, ok? Próximo passo, a gente vai declarar as variáveis que a gente vai estar utilizando no nosso código. A primeira delas é a variável de entrada e ela é o valor do salário. Logo, você vai digitar double salário e ela é igual ao que? Double.parse para realizar a conversão de string para números decimais, ok? Console.readline para inserir, né, manualmente os valores sem entrada, vírgula, catcher.info.invariantCatcher, ou seja, a gente está realizando todo aquele processinho necessário para trabalhar com números decimais. E a gente vai eliminar essa mensaginha de erro. Como? Aqui nessa extensão csprod, a gente vai vir nessa opção nullable aqui e vai desativar ela. Disable. Ctrl S para salvar, Ctrl S para salvar. Logo, a falha desapareceu, ok? Entretanto, nós temos mais duas variáveis para estar utilizando. E as duas também vão, por padrão, utilizar do tipo double para facilitar, ok? A criação do código, dos cálculos. A primeira delas é o double, no caso, resto. Em um primeiro momento ela vai ser igual a zero, ok? E também a gente vai ter uma variável denominada cálculo. E ela também vai ser igual a zero. Simplesmente para elas estarem inicializadas aqui, ok? E essa mensaginha é porque a gente ainda não usou elas no cálculo, mas a gente vai estar usando em breve e vai sumir essa mensagem, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a criar as condições para a realização dos cálculos. A gente vai estar falando que se o meu salário ele for menor ou igual a 2.000, o que é esperado do salário? Console.writeLine, abre um caso aspas duplas e aqui ele vai copiar a mensagem isento, porque ele está abaixo dos 2.000, ok? Ponto e vírgula. Mas se o salário ele for acima de 2.000,
daí se faz necessário o início do cálculo do desconto do imposto de renda, tá? E como que isso aqui vai ficar? A gente vai digitar else, abre no caso jogo de chaves e vai começar um novo if. Ele vai estar falando que se o meu salário ele for maior do que 2.000 e se o meu salário ele for menor ou igual a 3.000, o que é para ser feito? Qual que é a regra? A gente vai estar falando que, no caso, o salário ele vai ser ele mesmo somado com o valor de 2.000 negativo. E como assim 2.000 negativo? Por quê? Porque desse jeito eu vou estar descontando o valor do salário, vou estar descontando 2.000 do valor do salário. Logo vai ficar um número positivo, ok? E uma vez que ele fez esse desconto, qual que é o próximo passo? A gente vai estar falando que o cálculo ele vai ser o quê? Ele vai ser igual ao salário, né, no caso. Vou até colocar entre parênteses nesse cálculo aqui. Ele vai ser vezes 8%, que é a primeira faixa aqui, ok? Ele vai ser vezes 8%. E esse valor dividido por 100. Ponto e vírgula. Ou seja, se ele tiver entre 2 e 3.000, ele vai fazer esse cálculo para a gente. Legal? Mas, caso a faixa salarial seja outra, ou seja, else if, se o meu salário ele for acima dos 3.000 e se o meu salário ele for menor ou igual a 4.500, qual o cálculo que é esperado, que é necessário? Aqui a gente vai começar determinando o resto, e o resto sendo igual a 1.000. E por que 1.000? Para simular o mesmo caso do exemplo. 3.000 ele vai tirar, ele pertence a essa faixa, se for acima, ok? E ele vai tirar 2.000 de isenção. Logo, se tira 2.000, sobra pelo menos 1.000 para cair nessa faixa dos 8%. Então aqui a gente vai determinar esse resto, ok? E aqui ele vai determinar o primeiro cálculo. A gente vai estar falando que o cálculo ele é, no caso, igual ao quê? Ao resto vezes 8%, ok? Dividido por 100. Em seguida, a gente vai seguir o mesmo exemplo do salário no cálculo anterior. A gente vai estar falando que o salário ele vai ser o quê? Ele mesmo, no caso, mais menos 3.000, ou seja, ele vai se tornar um número positivo, ele vai pegar o valor excedente aos 3.000, ok? E por fim, a gente vai determinar um novo cálculo. A gente vai estar falando que o cálculo ele vai ser mais igual. E por que mais igual? Porque eu quero utilizar o cálculo anterior que eu já tenho ali em cima. Eu não quero determinar um novo, tá? Então o cálculo ele vai ser mais igual ao salário que eu determinei ali em cima, vezes 18 dividido por 100. Ok? Logo, essa é para aquela segunda condição, ou seja, eu tirei os 1.000 para ter incidência dos 8%, tirei a diferença de 3.000 para ter só o resto e executar o cálculo em cima dos 18%. Acabou aí? Não, porque eu tenho a terceira condição, else. Por que terceira? Que se a gente olhar aqui no exercício, acima de 4.500 eu tenho uma incidência de 28%. Logo a gente vai digitar. O início é a mesma coisa do anterior. Resto 1.000. E ele vai ser o que? Cálculo é igual resto vezes 8, desculpa, dividido por 100. Logo, eu vou criar um segundo resto. E por quê? Eu vou explicar na prática para vocês. Eu vou dizer que é um resto de 1.500. E por quê? Porque eu não estou falando que o valor mínimo é 4.500. Então, se eu tiro os 2.000, eu tenho 2.500 para fazer o cálculo.
Se a primeira incidência de 1.000 são para os 8%, os outros 1.500 eu tenho que fazer a incidência de 18%, ok? Então o resto ele vai ser 1.500. A gente vai criar um novo cálculo. Então, ó, mais e igual, ok? E aqui vai digitar resto vezes 18 dividido por 100. Aí a gente vai realizar novamente aquele cálculo do salário, ok? Então vai falar que o salário ele é o que? Ele igual a menos 4.500. E por fim, um último cálculo. Cálculo é o valor anterior, que eu já tenho uma somatória, ok? Opa, desculpa. Ao salário vezes 28 dividido por 100. Certinho? E essa é a base de cálculo para que a gente seja capaz de definir quais seriam os descontos do imposto de renda, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o comando de impressão de saída, tá bom? E primeiro, onde que a gente vai criar? A gente vai criar entre esses dois jogos de chaves. E por que ele tem que ser aqui? Se eu criar aqui abaixo dele, simplesmente ele vai considerar esse if aqui também. Ou seja, ele vai dar uma linha a mais que não estaria correto com a proposta, tá? E se eu colocar ele logo aqui abaixo dessa linha, ele vai considerar apenas essa condição. Não vai considerar um todo aqui. Então essa é a razão, tudo bem? Então aqui a gente vai digitar console.writeLine, abre aspas duplas, ok? E aqui, ó, a gente vai copiar igualzinho tá aqui. Então vai copiar até esse espaço, cola, e depois a gente vai concatenar com a nossa variável cálculo, ok? Acabou aqui? Não. Ponto toString, abre no caso o parênteses, aspas duplas, F2 porque eu quero duas casas após a vírgula, ok? Vírgula, Cutcher info ponto invariant Cutcher, ponto e vírgula. Então esse é o código, tá? E o que a gente vai fazer em seguida? A gente vai testar para ter certeza que tudo que foi proposto no exercício seja representado por meio das saídas, tá bom? Então a gente vai abrir o terminal, Ctrl Shift, aspas simples. Eu vou fechar essa primeira opção para que não ocorra erros de execução, ok? E vou digitar .NET Run. Então qual que é o primeiro valor? 3002, igual a proposta do exercício, tá? Então 3002, resposta 80 e 36, certinho. 1701,12 centavos. 1701,12. Opa, essa barra saiu por engano. Isento, certinho. E por fim, 4.520. R$355,60. Então, como a gente pode ver, o código ele está correto, tá? As saídas saíram exatamente como planejadas e a gente vai enviar esse código para aprovação. Mas antes disso, o que eu queria assim pedir para vocês? O meu primeiro pedido é para as pessoas que ainda não são inscritas no canal. Gente, vocês gostaram desse código? Gostaram do que eu ensinei? Os métodos? Então, se inscrevam. Pressionem o sininho localizado logo abaixo desse vídeo para vocês serem notificados em primeira mão a cada vez que eu postar algo. Legal? E o segundo recado é justamente para quem é inscrito também. Viu? Todos vocês curtam os vídeos, comentem o que vocês acharam, sugestões de melhoria. E dessa maneira eu vou conseguir aprimorar meu conteúdo e vou conseguir que ele seja repassado para mais estudantes da linguagem de programação C# e que queiram, no caso, estudar a linguagem de programação. Legal? Então, ó, eu vou copiar aqui até a primeira declaração de variáveis, ok? A gente vem até o site, muda para a linguagem de programação C# para quem ainda
Para quem igual eu tem outra linguagem aqui descrita, e no campo de comentários a gente cola, volta ao Visual Studio Code, copia no caso essa informação, essa biblioteca, ok? E cola logo abaixo do Using System. E a gente vai enviar para aprovação. Então, como a gente pode ver, o código foi aceito, tá? E se vocês gostaram ou tem alguma dúvida ou qualquer comentário adicional, não hesitem. Deixem aqui nesse vídeo que assim que eu visualizar vou estar respondendo. Combinado? Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.